A nossa vida é um espaço curto e muitas vezes não valorizamos o período que nós temos. Hoje nós estamos em um lugar não tão agradável, mas é um lugar que existe. E é sobre esse assunto que nós queremos falar com você hoje. Luto provisório, o que existe com uma pessoa depois que ela morre. Hoje o tema não será tão agradável, mas nós temos que tratar do assunto. Eu tenho certeza que você, todas as vezes que olha suas mídias sociais e vê ali uma cortina preta, algum aviso escrito luto, você para olhar. Geralmente chama a nossa atenção. E a pergunta é, quem será que morreu? E se você percebe que é um amigo, você deve estar dizendo, deve estar sofrendo. Vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem, sinto muito, lamento. Dar uma esperança para essa pessoa. Nenhum de nós gosta de ir a um funeral, nenhum de nós gosta de passar por essa situação. Quantas lutas, quantas dificuldades a pessoa passa na sua vida, quantos sonhos, quantas realizações, quantos títulos, e tudo termina aqui. Será que esse era o plano de Deus? Será que Deus gostaria que o ser humano vivesse, lutasse, trabalhasse, sofresse e terminasse desse jeito? Não, com certeza não. Olha que interessante. O significado da palavra cemitério no grego é dormitório, ou seja, aqui nesse momento, todas as pessoas como que se estivessem dormindo, não podemos falar com elas. Nós quando dormimos e acordamos, sonhamos um pouco, né? Mas quando você está dormindo ou eu estou dormindo, a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos ali sem ter noção dos fatos. Portanto, é interessante analisar que todas as civilizações antigas questionavam a respeito da morte. Todos eles tinham crenças especiais, né, separadas, e avaliavam que as pessoas iam para outras dimensões, outros mundos, e alguns até diziam que essas pessoas voltavam de outras formas, seja através de aves, animais ou até insetos. Mas a realidade é a seguinte, para onde nós vamos depois que nós morremos? Será que é possível se comunicar com quem morreu? Como que o nosso corpo é formado? São perguntas que nós queremos esclarecer para você hoje. Quando nós lemos Gênesis 1:7, diz o seguinte, o corpo é formado pelo pó da terra, mais fôlego de vida, que é igual à alma vivente. Ou seja, pó da terra, que é o corpo, mas o fôlego de vida é igual à alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Depois que o pecado entrou nesse mundo, a morte infelizmente veio. Deus nunca gostaria que nós terminássemos desse jeito aqui. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele chorou a morte de Lázaro. E nós vemos alguns textos na Bíblia que mostram o que Deus fala a respeito da morte. Presta atenção. O primeiro deles é Salmo, capítulo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. E no sepulcro, quem te dará louvor? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6 diz o seguinte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não há parte alguma para eles, em alguma parte debaixo do sol. Aqui nós percebemos que esse texto mostra que quando uma pessoa morre, terminou, acabou, tá? Não tem como nós nos comunicarmos com ela. Mas a morte é uma questão também já resolvida. Jesus, quando veio aqui a este mundo, ele morreu em nosso lugar. E esta é a mensagem de esperança, tá? Romanos capítulo 5, verso 12 diz o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos os homens pecaram. Você pode ver que pela orientação da palavra de Deus, nós não temos como nos comunicar com os mortos, nem os mortos conosco, tá? Eles estão no esquecimento, estão aguardando a segunda volta de Jesus, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. A live de Deus nos diz que nós só poderemos rever os nossos queridos que foram levados pela morte somente quando Cristo voltar, que será então a ressurreição. Quando Cristo veio aqui a este mundo, ele procurou mostrar para nós que a morte realmente é um limite para o ser humano, mas não para Deus, porque Jesus ressuscitou. Não devemos viver com medo de morrer. O que nós devemos fazer enquanto nós estivermos vivos, fazer o melhor que nós pudermos. Não tenha medo de viver. Tenha medo de ser infiel àquilo que Deus te ensinou na sua palavra, que a gente tem procurado mostrar para você. Porque os princípios de Deus, tudo aquilo que Deus pede para você, é para ajudar você um dia a ter vida eterna. Vencer a morte.
Portanto, trate bem as pessoas enquanto elas estão vivas. Não deixe para levar flores para as pessoas nos seus túmulos. Dê flores para as pessoas enquanto elas estão vivas. Seja carinhoso, paciente, romântico, fiel, enquanto as pessoas existem, porque depois não vale mais nada a pena. Quando nós passamos por esse momento de luto, perder um ente querido, qual deve ser nosso comportamento? A razão deve estar acima do sentimento. É difícil perder alguém, é triste, mas nós como cristãos temos a esperança de que um dia Jesus voltará e esta pessoa nós poderemos revê-la. Portanto, queridos amigos que nos ouvem agora, o nosso luto é provisório, graças a Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E todos os que o aceitam, todos aqueles que entregam sua vida a Ele, terão direito a essa ressurreição eterna, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Portanto, podemos comparar que a morte é comparada a um sono. Enquanto Cristo não vem, os seus filhos, os seus fiéis, estão dormindo, aguardando a sua volta. Eu espero que você entenda que a morte não é mais o nosso problema. E eu espero que você aceite a Jesus como seu Salvador pessoal, para que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, caso eu e você estejamos dormindo ou mortos, explicando melhor, Ele nos ressuscitará e seremos finalmente transladados para a vida eterna. Deus abençoe a você, tá? O próximo tema que nós vamos tratar é muito importante, que vai falar como cuidar do seu corpo, né? Enquanto estamos vivos, como dar uma geral em nossa máquina. Deus abençoe você e tenha essa esperança, mesmo se você perder um ente querido, que Ele voltará para nos buscar nas nuvens dos céus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus, de um dia superarmos e vencermos o problema da morte. Dá-nos fé e coragem, abençoa-nos enquanto estamos vivos, para que possamos ser boas pessoas, honestas, trabalhadoras, fiéis e fazermos o bem ao nosso semelhante. Abençoa-nos em nossa vida. Muito obrigado, porque Cristo morreu em nosso lugar e através dele podemos ter a esperança da ressurreição. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Entender que não te importa ser, que não te importa ter, pra tua graça e